Muito bem, pessoal. Então, o que vocês tinham de estudar durante essa semana, né? Então, primeiro a aula um, que foi uma aula para discutir difusão e convecção e para obter a lei que governa o mecanismo de transferência de massa difusivo, que é a lei de Fick. Então, quem assistiu aí as videoaulas, quem acompanhou, viu que nós fizemos um experimento muito semelhante ao que a gente fez lá na transferência de calor para obtenção da lei de Fourier, né? Então, claro, obviamente, considerando que agora o que está sendo transferido é massa da espécie química, né? Matéria da espécie química, então não balanço global de massa, mas balanço especificamente de cada componente da mistura, né? E vocês, observando a lei de Fick, puderam observar que ela depende de um coeficiente de difusão. Então, lá na lei de Fourier, que nós trabalhamos a transferência de calor, nós tínhamos lá a nossa condutividade térmica, que era uma propriedade do material, e que, portanto, eu poderia escrever a lei de Fourier em função da difusividade térmica, que era a função da condutividade térmica, do CP e do Rho, né? Então, assim como eu tenho uma difusividade térmica, que é o coeficiente de difusão de calor, eu também tenho um coeficiente de difusão de massa, né? Então, difusividade mássica e coeficiente de difusão é a mesma coisa, certo? Então, antes mesmo de nós trabalharmos com a lei de Fick, com a difusão em si, nós precisamos, iremos trabalhar com formas de calcular o coeficiente de difusão. Porque existem vários trabalhos, pessoal, de pesquisa, até mesmo na indústria, em processos que envolvem a transferência de massa, que obter o coeficiente de difusão é bastante importante, certo? Então, nós vamos estudar, né? Vocês estudaram já durante essa semana a aula teórica de como que a gente pode calcular, quais são essas correlações empíricas, no que elas são, quais teorias elas são baseadas, para calcular o coeficiente de difusão. Então, vocês viram lá para gases, para líquidos e para sólidos. Então, de maneira geral, o coeficiente de difusão, ele vai me dar a mobilidade de um determinado soluto no meio, certo? Então, o mecanismo de transferência de massa difusivo depende dessa mobilidade. Então, quanto mais fácil for, quanto mais disponível tiver a mobilidade para um soluto em um determinado meio, maior vai ser a sua difusividade. E essa difusividade, ela depende da interação em que esse soluto vai ter com esse meio, né? E a interação do meio em si. Então, por exemplo, se a gente comparar a difusividade em sólidos, líquidos e gases, então a gente sabe que em sólidos a interação na estrutura, eles estão numa estrutura cristalina, as moléculas, né? Então, as moléculas estão muito mais próximas, então elas interagem muito mais, as forças de atração, né, são maiores, e, portanto, a mobilidade de um determinado soluto neste meio sólido, ele vai depender lá dos mecanismos intersticiais, interfaciais. Então, a difusividade vai ser muito menor, porque um soluto vai ter uma mobilidade muito menor num sólido. E aí a difusividade aumenta para o estado da matéria. Quando a gente vai para o estado líquido, ela aumenta um pouquinho, porque as moléculas elas ainda estão mais próximas comparada com gás, né? Então elas têm uma interação maior. E se então, falando de gases, as moléculas estão muito mais livres, né? Então essa interação entre meio aí, ela interfere, por isso que a difusividade em gases é maior que a difusividade em líquidos, que é maior que a difusividade em sólidos, porque essa interação
do meio, a interação entre as moléculas do meio, entre o soluto com o meio, e interferem na mobilidade de uma determinada espécie química no meio, em que ocorre transferência de massa por difusão. Certo? Então, eu gostaria de saber, pessoal, com relação a teorias, videoaulas que vocês assistiram, alguém tem alguma pergunta? Não? Certo, pessoal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um exercício para a gente aplicar. Então, agora nós vamos para os métodos de resolução, né? Como que a gente pode calcular o coeficiente de difusão. Então, a ideia de hoje é resolver dois exercícios com vocês. Vamos ver se a gente consegue tempo, que a gente atrasou aí um pouquinho. Um caso de gases, em que eu tenho uma mistura com 3 espécies químicas. Então, nós vamos precisar utilizar tanto a equação de pares de moléculas, que é a equação de Chapman-Skog, a correlação de Chapman-Skog, quanto a correlação de Wilk, para quando eu tenho uma mistura de 3 componentes ou mais. E vamos resolver um problema para o estado líquido também, né? Se a gente conseguir resolver tudo isso hoje. Então, o primeiro exercício que eu vou compartilhar aqui com vocês, a tela, se vocês puderem me dar um retorno aí de quando vocês já conseguem visualizar, boa noite, eu agradeço. Obrigada. Certo, pessoal. Então, deixa eu só arrumar minha caneta aqui. Então, esse é um exercício, pessoal, é um exercício que eu já dei em prova, então eu trouxe ele para cá, dei uma adaptada, né, para a gente resolver aqui. Então, o que ele diz? Uma mistura gasosa de 2 atm 105 graus Celsius possui a seguinte composição mássica. Então, a pressão aqui, 2 atm, a temperatura da mistura 105 graus, e a composição está em porcentagem mássica. Isso eu vou riscar bastante. Então, 45% de CO, 20% de SO2, 35% de água, e ele dá as velocidades absolutas de cada espécie, que isso eu não vou nem falar ainda, porque esta parte são conteúdos que a gente vai, velocidade, a gente vai precisar do conteúdo da próxima semana, certo? Então, para nós, o que é importante são esses dados, né? A temperatura é de 105 graus Celsius, a pressão é 2 atm, né? E eu tenho essa minha porcentagem mássica, que é a minha fração mássica, fração de cada espécie química. Então, eu vou colocar aqui do CO, 45%, então eu vou colocar 0,45, vou continuar aqui a minha tabelinha. Do SO2 é 20%, então 0,20, e da água 35%, 0,35, certo? Então, o que ele quer que a gente calcule, de posse dessas informações, eu quero o coeficiente de difusão ou difusividade mássica do SO2 na minha mistura. É isso que nós queremos calcular. Pessoal, então nós sabemos que nessa temperatura de 105 graus, todos esses nossos componentes estarão no estado gasoso, né? Então, nós vamos utilizar correlações para o cálculo de difusividade para gases. E, observando o nosso problema, nós temos 3 componentes, então nós temos uma mistura. Então, que correlação nós vamos utilizar, de acordo com o que vocês assistiram lá em aula, para quando eu tenho uma mistura de 3 componentes ou mais? É esta correlação, essa última aqui, que eu já coloquei aqui, né? Que é a correlação de Wilk, certo?
Na aula, na videoaula, eu expliquei direitinho como utilizar essa correlação. E observem que essa correlação, ela depende de pares de difusividade, certo? Então, cálculo da difusividade mássica em pares para espécies químicas gasosas, nós utilizamos a correlação de Chapman-Skog, que é essa outra de cima aqui, certo? Então, para calcular os pares, eu vou usar a Chapman-Skog e depois da mistura eu vou usar a correlação de Wilk, certo? Então, nós sabemos já de onde nós vamos tirar a nossa difusividade. Então, agora, o que nós precisamos fazer é ver todas essas variáveis que estão aí nessas correlações para ver o que está faltando e o que a gente precisa calcular, correto? Pessoal, então, só lembrando a equação de Chapman-Skog, que é essa primeira que eu fiz a flechinha ali, ela tem esse parâmetro constante aqui, então os dados de entrada das outras variáveis, por exemplo, temperatura, tem que ser em Kelvin, massa molar em grama por mol, pressão ATM, diâmetro de colisão em angstrom e a integral de colisão ela é adimensional, certo? E com esses dados de entrada, a minha unidade do DAB é centímetro quadrado por segundo, é comprimento ao quadrado por tempo, certo? Então, essas conversões de unidades já estão aqui dentro desse parâmetro constante. Então, nós temos que lembrar de respeitar a temperatura sempre entrada em Kelvin, diâmetro de colisão em angstrom e a pressão em ATM, ok? Então, cuidado com isso. Então, percebam que a unidade da difusividade, ela é igual tanto para a difusividade térmica, a dimensão comprimento ao quadrado por tempo, a difusividade térmica tem a mesma unidade, a difusividade de quantidade de movimento também tem a mesma unidade. Quem que é a difusividade de quantidade de movimento? Quem lembra? Quem que tem essa unidade aí? A viscosidade cinemática, certo? Que é a difusividade de quantidade de movimento, ok? Então, os fenômenos aí conversando, todas as difusividades, ou seja, todos os coeficientes de difusão dos três fenômenos têm dimensão comprimento ao quadrado por tempo, correto? Muito bem, pessoal. Então, se nós olharmos, vou começar aqui até olhando pela correlação de Wilk, que é essa de baixo aqui, nós vamos precisar, então, dessa fração molar em base livre dissoluto. E essa fração molar em base livre dissoluto vai ser função da fração molar das minhas espécies químicas. A pergunta é: eu tenho a fração molar, pessoal? Foi dada a fração molar? Não tem grupo de WhatsApp da matéria, não. Exato, foi dada a difusividade, a composição mássica e não a fração molar. Então, o que muita gente erra nesse exercício é que acaba utilizando esta composição como uma composição molar, ok? E aí erra o problema. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é calcular as nossas frações, a nossa fração molar de cada uma das nossas espécies químicas. Então, aqui acaba adiantando até um conteúdo que é da próxima semana, que na verdade é revisão do que vocês já viram na química, do que vocês já viram lá na introdução aos processos químicos, que é uma revisão de cálculo de concentração, que é muito importante. A gente vai precisar muito de cálculo de concentração mássica, molar, fração mássica, fração molar, como converter uma na outra, certo? Então, aqui nós vamos começar utilizando. Então, vamos relembrar, pessoal. Fração, como que eu calculo fração mássica?
que é fração mássica? Qual é a definição de fração mássica? Mols de soluto por mol de solução? Tá errado, Leonardo. Isso é fração molar. Eu quero fração mássica. Então, o W minúsculo é fração mássica e o Y é fração molar. Então, exatamente, no caso de fração mássica, vai ser a massa do soluto pela massa total, certo? Se eu dividir pelo volume em cima e embaixo, o que eu obtenho? O que é massa por volume? Densidade, massa específica, né? Ou aqui nós podemos chamar de concentração mássica, certo? Porque massa por volume é uma concentração, certo? Assim como o número de mols por volume é concentração molar. Então, eu vou chamar aqui de concentração mássica do soluto pela concentração mássica da mistura, certo? Pessoal, então o que nós estamos fazendo aqui é abrindo essa definição de fração mássica para que a gente possa obter uma conversão de fração mássica em fração molar. A minha pergunta é, pessoal, como que eu posso converter esse ρI em concentração molar? Quem que me permite converter essa concentração mássica em concentração molar? Tipo, concentração molar, por exemplo, do soluto é número de mols do soluto pelo volume, né? Então, eu quero converter massa por volume para número de mols por volume. A massa molar. Então, concentração, isso por análise dimensional, né, pessoal? Concentração molar do soluto vezes a massa molar do soluto, eu vou cortar mol com mol, vai sobrar massa por volume. Concordam? Sim. Os demais? Os demais, eu quero saber se vocês acompanharam ou se vocês estão com dúvida. Sim? Então, vou seguir. Então, o ρ da mistura vai ser a concentração molar da mistura vezes a massa molar da mistura, certo? Então, vejam bem, o que a gente tem aqui? O que eu circulei em vermelho, o que é, pessoal? O que é concentração molar? É, exatamente. Concentração molar do soluto pela concentração da molar da mistura vai me dar fração molar, que é o que a gente queria. Então, vai resultar em fração molar vezes a massa molar da espécie química do soluto pela massa molar da mistura. Ou seja, minha fração molar vai ser igual à fração mássica vezes a massa molar da mistura, dividido pela massa molar do soluto, certo? Então, massa molar, pessoal, do soluto, nós temos, foi dado aqui, né? Agora, a gente tem que calcular ainda a massa molar da mistura, certo? Então, o cálculo de massa molar da mistura a partir de fração mássica é 1 pela massa molar, vai ser. Opa, isso era para ser um somatório. Um somatório igual a 1 até n da fração mássica de cada espécie química pela sua massa molar. Lembram disso lá de introdução aos processos químicos? Quem não lembra, não se preocupe, tá? Que na próxima videoaula 3, que é o conteúdo da próxima semana, a gente define, a gente chega
A gente revisa o conteúdo e chega nessa equaçãozinha, tá bom? Então vocês vão entender ela muito bem aí para quem não se lembra, cálculo de massa molar a partir da mistura. Então percebam, pessoal, que a gente tem as frações mássicas, né, de cada espécie química e a massa molar, ou seja, nós conseguimos calcular a nossa massa molar da mistura, certo? Então, se a gente retomar os nossos dados, a gente tem 0,45 de CO dividido pela sua massa molar, que é 28 gramas por mol. Mais 20%, né? Do SO2 dividido pela massa molar, que é 64, mais 0,35 pela massa molar da água, que é 18. Alguém pode fazer essa continha aí, por favor? Então, lembra que é o inverso da massa molar, que é o somatório de fração molar pela massa molar da mistura. Pela massa molar da espécie química. Então, cuidado aí. Atenção. Então, alguém calcula, por favor, e compartilha o resultado conosco, enquanto eu tomo uma água. Exatamente. Então, 25,88 grama por mol, certo? Muito bem, então agora com a massa molar da mistura, eu consigo calcular a fração mássica, a fração molar do CO, a fração molar do SO2 e a fração molar da água. Opa, ó, não há, né? Outra coisa também, então coloquei aqui as frações molares, para simplificar o nosso trabalho, a gente pode chamar o CO de espécie química A, o SO2 de espécie química B e a água de espécie química C. Pode ser mais fácil, tá? Eu até prefiro também para não ficar muito carregado aqui, né? Então, A, B e C, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês calcularem as frações molares de cada uma das espécies químicas, certo? Pode ser? Vou colocar ali na tabelinha de dados. E conforme vocês forem alcançando as respostas, por favor, coloquem no chat. Ou, se quiser abrir o seu microfone e falar a resposta, também fique à vontade. Pessoal, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, caso você não esteja acompanhando, se perdeu aí, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Participem da aula. Rapidinho, pessoal, quem já calculou? Pessoal, alguém? Ok, vamos conferir esses valores, eu vou colocando ali. Então, SO2 é o B. Não, SO2
CO, né? O CO deu 0, isso aí. CO 0,415. Isso, eu vou usar um pouquinho mais de casas decimais, tá? Porque para difusividade nós vamos ver que isso tem alguns termos que vai ser bastante importante. E a água 0,0503. Perfeito, isso aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, até agora nós fizemos uma preparação, né? Então, agora nós vamos ter condições de calcular a nossa difusividade. Bom, então, olhando para a nossa correlação de Wilk, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os pares do soluto, que é o SO2, que a gente quer, com os componentes da nossa mistura. Então, eu vou calcular a difusividade do SO2 em CO e do SO2. Opa, coloquei a vírgula no cara errado. Na água. Então, eu vou ter que calcular esses dois pares de difusividade primeiro, para depois calcular o da mistura, certo? Então, esses pares de difusividade, nós vamos utilizar a correlação de Chapman-Skog para calcular os pares, certo? Opa. Deixa eu ver se eu vou ter que fechar aqui. Rapidinho, pessoal. Vou fechar e já compartilho de novo com vocês a janela. Ok? Tá aparecendo aí de novo para vocês? Então, nós vamos calcular primeiro a difusividade do SO2 no CO, ou como a gente chamou ali, a difusividade do B no A, certo? Pessoal, como vocês visualizaram lá na nossa aula, nós temos que olhar um parâmetro muito importante antes de começar a calcular, que é a polaridade, né, das nossas espécies que compõem a mistura, né, que a gente pode observar a partir dos valores aqui do momento dipolar, que é dado em unidade debye. Nós, conforme a gente explicou lá na aula, então sempre que nós tivermos uma substância da mistura ou do par que seja polar, nós teremos que utilizar o modelo de Brocal para calcular os parâmetros de Lennard-Jones. Quais são os parâmetros de Lennard-Jones? O diâmetro de colisão, que é esta equação aqui. Então, esta equação é a equação do diâmetro de colisão pelo modelo de Brocal. Por quê? Porque ele tem esse termo aqui, que é o coeficiente associado à polaridade, que a gente calcula por esta equação, que depende do momento dipolar, certo? Outro parâmetro de Lennard-Jones que a gente vai precisar é a energia de atração-repulsão dividido pela constante de Boltzmann, certo? Que é o Epsilon dividido por Kb. Que vejam bem, também esta é a equação do modelo de Brocal, que depende do termo associado à polaridade, que a gente vai calcular pela primeira equação do ΔI, que nós já vimos. E nós temos a integral de colisão, né, pessoal? Que essa equaçãozinha aqui vai me dar a integral de colisão, que é um termo associado à correção da temperatura também, né? Porque a teoria cinética dos gases, que foi quem deu base para esta equação com relação de Chapman-Skog, ela falhava, né, com relação à temperatura elevada a 3 meios, que é o que a gente tem aqui na equação de Chapman-Skog e na equação que a gente obteve da teoria cinética dos gases também, certo? Então, nós temos que corrigir tanto o diâmetro, porque não podemos utilizar o diâmetro atômico, temos que utilizar o diâmetro de colisão, e a temperatura. Então, na equação de Chapman-Skog, a temperatura continua elevada a 3 meios, porém eu tenho a minha integral de colisão, que também corrige a temperatura.
Aonde que ela está? Aqui na temperatura reduzida, que é esse T asterisco, que ele é calculado utilizando a nossa energia máxima de atração e repulsão, então fazendo a temperatura do problema, dividido pelo epsilon AB dividido por KB. Então, nós vamos ter que calcular o epsilon A, o epsilon B, multiplicar e tirar a raiz quadrada, depois calcular a temperatura reduzida. Nós já vamos fazer tudo isso com calma, né? E ainda pelo modelo de Brocal, nós temos também uma correção da polaridade, que é a nossa, na verdade, essa é a nossa integral de colisão, que ele chama de asterisco, e essa vai ser a corrigida, que nós também vamos calcular. Eu não trouxe a equação dela pronta aqui, então eu já vou escrever aqui. Vai ser a integral de colisão que a gente já calculou, mais 0,196 vezes o termo associado à polaridade ao quadrado, dividido deixa eu ver se isso é o volume. Deixa eu só confirmar aqui para eu não escrever nenhuma constante errada, tá, pessoal? Modelo de Brocal, onde está você? Aqui, dividido pela temperatura reduzida, é isso mesmo. Então, é o epsilon AB, então, do par aqui, dividido pela temperatura reduzida, certo? Então, nós vamos utilizar todas essas equações para o cálculo do DAB. Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é que o cálculo do DAB, ele não é difícil, ele é trabalhoso, certo? Mas não é difícil. Então, pessoal, minha sugestão, quem tem HP, pode colocar essa equação da integral de colisão, que é uma equação complexa, que demora para você digitar todas essas casas decimais, dessas constantes, e precisa adicionar, você pode salvar ela já na sua HP para usar ela mais fácil. Aí você vai introduzir aqui a temperatura reduzida e ela já calcula para você essa integral de colisão, tá? Então, vamos lá, vamos fazendo por partes. Então, vamos começar calculando. Se a gente quer o diâmetro de colisão AB, a gente precisa calcular o diâmetro de colisão A e o diâmetro de colisão B. Então, a gente vem para essa equação de cima para calcular cada um deles individualmente, certo? Eles são função do volume molar de ebulição que foi dado, tá lá na tabelinha. Eu tenho aqui o volume molar que foi dado. E ele é função também do termo associado à polaridade, que é o delta. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o ΔI, o delta para o SO2, o delta para o CO, para depois a gente calcular o diâmetro de colisão e depois o diâmetro de colisão das duas moléculas AB, certo? Então, copiem esta equaçãozinha aqui, que é o que a gente vai utilizar. Eu vou fazer esse primeiro com vocês e depois vou deixar vocês trabalharem nos próximos, tá? Então, o nosso DAB, primeira coisa que a gente vai calcular é o nosso ΔI. Então, já que eu vou usar a nomenclatura AB, tá? Para não carregar muito. Então, o meu ΔB vai ser 1,94 vezes 10 a terceira, momento dipolar do B, que é o nosso soluto, que é o SO2. Momento dipolar é 1,6. Então,
1,6 ao quadrado. Outra coisa importante, pessoal, as unidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vocês percebam que tanto as equações do modelo de Brocal, a equação da difusividade, Chapman-Skog, Wilk, elas têm algumas constantes, né, que já estão associadas aí à conversão de unidade. Então, sempre o momento dipolar, nós vamos introduzir nas equações em Debye. O volume molar de ebulição é em centímetro cúbico por mol. A temperatura normal de ebulição vai ser sempre Kelvin, ok? E esse parâmetro delta, por exemplo, é adimensional. O diâmetro de colisão vai ser sempre, vai sair a resposta, se a gente manter essas unidades, em angstrom. A energia de atração e repulsão pela constante Stephen-Boltzmann é Kelvin, a unidade, e depois a temperatura reduzida vai ser adimensional, vocês já vão perceber, ok? Então, atenção com relação a isso, tá? Então, por isso que eu não estou colocando as unidades para fazer análise dimensional, porque nesse problema as unidades já estão prontas aí, nas unidades que a gente não precisa fazer nenhuma conversão, certo? Então, um momento dipolar em Debye, já está aí. O volume molar de ebulição do SO2 é 43,8 centímetros cúbicos por mol. Então, 43,8 vezes a temperatura normal de ebulição do B, que é o SO2, 430,8. Opa. Alguém pode fazer esse cálculo, por favor, e passar a resposta? Leonardo já fez. Vamos conferir. Não, Leonardo, esse é do CO. Eu coloquei aqui o do SO2. O nosso B é o SO2. Não, não dá a mesma coisa. Só se eu peguei dado errado, mas acho que não. Do CO, gente? Deixa eu ver se eu peguei aqui errado aqui. Então, deixa eu pegar os dados. 1,6, 43,8, 430,8. Deixa eu conferir no meu. Ah, eu estava olhando o valor do diâmetro de colisão. Tá certo. O delta B, perdão, pessoal, vocês estão certos, deu 0,263. Confere. Eu olhei o diâmetro de colisão na minha resposta aqui. Ah, desculpa. Então, pessoal, a mesma coisa aqui que nós vamos fazer, calcular o delta para o A com os dados do A, que é o CO, certo? Então, o momento dipolar é 0,1. Então, perceba que a polaridade do CO é muito pequenininha, tá? Então, eu até poderia aproximar o CO de uma molécula apolar, tá? Mas como ele deu a polaridade, vamos considerar e vamos utilizar o modelo de Brocal, certo? Então, um tempinho para vocês calcularem o delta para o CO, que é o nosso delta A, por favor. Vamos conferir o delta A. Isso, só vou colocar aqui 4,755, considerando mais casas decimais, vezes 10 a menos 3. Então, ele é adimensional. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente precisa agora? Calcular o nosso delta AB. Porque, ó, lá na nossa equaçãozinha, depois da integral de colisão, nós vamos precisar do nosso delta AB. Então, se vocês puderem calcular o delta B, ó, aqui, ó, nós vamos precisar do delta B, certo? Então, já calculem aí o delta AB, que é o delta A vezes o delta B
raiz quadrada, que nem está aqui, ó. Ai, de novo esse negócio, fecha. Deixa eu fechar. Certo, voltamos. Então, quanto que dá o ΔB? 0,0354. Isso mesmo. Então, agora vamos calcular o diâmetro de colisão. Diâmetro da espécie química B, que é o nosso soluto. Vou começar com o soluto sempre, tá? Que é o SO2. Então, o nosso SO2, o nosso diâmetro de colisão para a espécie química B vai ser 1,5858 vezes o volume molar do B, que é 43,8, dividido por 1, mais 1,3 vezes o ΔA, né, que foi 4,75 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a 1/3. Isso, é do B. Obrigado. 0,263. Começamos sempre para o nosso soluto. Certo? Fazendo essas continhas aí, pessoal, quanto que vai dar o nosso diâmetro de colisão para o B? Isso, lembrando a unidade do diâmetro de colisão, que é angstrom, né? Então, 3,994 angstrom. Então, pessoal, fazer a mesma coisa agora calculando o nosso diâmetro de colisão para o monóxido de carbono, que é a nossa espécie química A. Então, vou colocar lá nos dados, para quem ainda não pegou. A equação também, aparecer tudo ali. Limpar aqui um pouquinho para não ficar carregado. Vamos lá, quanto deu? 3,651 angstrom. Confere aí todo mundo, pessoal. Tá dando certo aí? Tá batendo os resultados de todos? Perfeito. Então, o que que a gente precisa calcular? O diâmetro de colisão dessas duas espécies químicas, AB, ou melhor, BA. Aqui não vai interferir para gases, isso não, se eu inverter, não tem problema, né? Mas vamos manter o nosso soluto primeiro e depois o meio. Então, o nosso soluto é o B e o meio nesse parzinho é o A. Que, pessoal, aqui precisamos fazer um comentário, né? Então, para o modelo de Brocal, a gente faz igual a gente calcula o epsilon AB dividido por K, que é multiplicação do diâmetro de colisão do A com o B e tira a raiz quadrada, tá? Se eu tivesse moléculas apolares, né, eu faço a média, média simples, ok? Para o modelo de Brocal, eu faço dessa forma. Só cuidado aí com relação a isso, tá? Então, o nosso sigma B, ou BA, né? 3,81, isso, 3,819 angstrom, certo?
Muito bem, pessoal. Precisamos agora do nossa energia de atração pela constante de Stefan Boltzmann, ok? Então, pegando lá a nossa equação, vamos começar com o B, que é o nosso soluto, 1,18. Então, 1,18, 1 mais 1,3, vezes o delta ao quadrado, então o delta B, 0,263 ao quadrado, vezes o volume molar, vezes a temperatura normal de ebulição, que no caso do SO2 é 430,8 Kelvin. Certo? Quanto que vai dar aí essa continha? Então, pessoal, eu estou fazendo o passo a passo com vocês hoje bem devagarzinho, que é para entender. Depois a gente vai começar a passar esse passo a passo um pouquinho mais rápido. Certinho, Leonardo? Isso mesmo. A unidade é Kelvin. E fazendo a mesma continha para o monóxido de carbono. Opa. Vamos lá. 156,83, né? Kelvin. Então, a mesma coisa, nós precisamos calcular o nosso epsilon AB dividido por KB, que é a multiplicação e tira a raiz quadrada. Duzentos e noventa e quatro vírgula 77 Kelvin. Certo? Então, agora aqui que a gente vai para a próxima etapa, calcular a temperatura reduzida. Porque eu já calculei meu diâmetro de colisão, né? Já tenho, que vai na equação aqui de Chapman-Skog, que ó, é aqui o epsilon AB. Falta calcular a integral de colisão, porque temperatura eu tenho, pressão eu tenho e as massas molares foram dadas, né? Então, agora eu preciso da integral de colisão, e a integral de colisão, que está aqui, ela depende da temperatura reduzida. Então, vamos calcular esse T asterisco, que é chamado de temperatura reduzida. Então, o T asterisco é a temperatura do problema, dividido pelo epsilon AB por KB. Ou outra forma de escrever, né, é temperatura constante de Boltzmann dividido por epsilon AB, que no nosso caso é o BA, tá? Eu já vou escrever aqui que para gases não tem diferença a gente inverter, né? Ok, pessoal? Então, a temperatura do nosso problema é 105 graus. Só que a gente precisa converter para Kelvin, certo? Porque a temperatura reduzida é dimensional e a unidade nosso epsilon AB é pela constante de Boltzmann, é Kelvin, certo? Então, vai ser 105 mais 273, que vai dar 378, é isso? Se eu não fiz conta errada?
Acho que é isso, né? 378 dividido pelo 294,77. Então, portanto, a nossa temperatura reduzida é 1,2829. Confere. Meu, deu 2823, mas não tem problema, tá? Pessoal, aqui é importante, percebam que o diâmetro de colisão, eu coloquei 3 casas após a vírgula. Aqui a temperatura reduzida, a gente pode também parar e utilizar 3 casas após a vírgula, tá? Então, eu estou utilizando muitas casas após a vírgula, tá? Minha sugestão é que vocês utilizem da mesma forma, ok? Porque lá na hora de colocar na equação da integral de colisão, se a gente arredondar muito, a gente pode obter valores um pouquinho diferentes, claro que vai obter valores diferentes, são pequenas reduções, estão corretos, não se preocupem com relação a isso, mas a temperatura reduzida é interessante a gente adicionar na integral de colisão com pelo menos 3 casas decimais, a mesma coisa para o diâmetro de colisão, certo? Só para a gente padronizar aí a nossa solução, ok? Pessoal, então com a temperatura reduzida, por favor, calculem aí a integral de colisão a partir desta equação que eu sinalizei aqui para vocês, tá? Então, ó, o primeiro termo é a temperatura reduzida elevado a 0,1561. Depois eu tenho aqui no segundo termo o exponencial, né? Vezes a temperatura reduzida. Mesma coisa no terceiro e no quarto termo, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês calcularem esse aqui que é bem demoradinho, né? Vamos ver se a gente consegue. Acho que a gente vai atrasar um pouquinho, né? Mas é importante que vocês tenham atenção e confiram aí todos os termos, né, da integral de colisão. Pessoal, só para a gente não perder mais tempo do que a gente já perdeu lá no comecinho da aula, eu posso colocar aqui o resultado da integral de colisão e vocês fazem essa conferência depois? Tá? Então, lembrem de treinar, porque tem gente que já acaba falando, depois eu faço isso aqui, nunca treina utilizar essa equação e aí erra na hora da prova, tá bom, pessoal? É bem importante. Treino é bem importante, tá? Então, eu vou colocar o valor da integral de colisão aqui, que é aquele asterisco, que vai dar. Deixa eu me achar aqui no meu gabarito. Me perdi no meu gabarito. Calma. Aqui. 1, vai dar quase igual o valor da temperatura reduzida. Certo? Isso é coincidência, tá, pessoal? Percebam que o valor da temperatura reduzida e da integral de colisão deu praticamente o mesmo, tá? Isso é coincidência, não vai ser sempre assim, ok? Esses resultados não têm que ser iguais, ok? Tanto que, fazendo um comentário aqui, eu vou voltar um pouquinho. Se nós compararmos, né, o nosso termo relacionado à polaridade para o SO2, que tem um momento dipolar muito maior que o momento dipolar do CO, então, ó, o termo associado à polaridade do CO é muito menor, né? Então, o nosso ΔB
esse valor aqui que a gente vai usar sempre para corrigir esse problema que existe quando eu tenho substâncias polares, porque quando eu tenho substâncias polares, a interação do meio muda, né? Porque eu tenho essas forças de atração e repulsão. Então, por isso que a gente usa o modelo de Brocal quando a gente tem substâncias polares para corrigir essa interação que existe do meio, né? Então, vocês vão perceber que quando a gente calcular esse delta, que aqui é BA, né? No nosso caso, só invertir ali, que o nosso soluto é o B nesse caso, quando a gente calcular o BC, por exemplo, esse termo vai ser muito maior, porque o momento dipolar das espécies a polaridade das espécies vão ser maiores também, ok? Então é por isso que acontece da integral de colisão ter ficado um valor muito próximo aí da temperatura reduzida. Só que, pessoal, como a gente tem substâncias polares, o que a gente precisa fazer? Corrigir a integral de colisão pelo modelo de Brocal. Então, vai ser a integral de colisão que a gente acabou de calcular na equação anterior, mais todo esse termo aqui, 1,96, o ΔB ao quadrado dividido pela temperatura reduzida, certo? Então, substituindo o valor da integral de colisão aqui, substituindo o ΔB que a gente calculou e a nossa temperatura reduzida, a nossa integral de colisão corrigida, vou passar mais rapidinho aqui, só para a gente não atrasar, vai ficar em 1,2826. Então, olha só, comparando as duas integrais de colisão, praticamente não houve grande diferença, principalmente se a gente parar na terceira casa decimal. Por quê? Porque o momento dipolar do meu meio, que é o CO, é muito pequeno, certo? Então, ele praticamente poderia ser aproximado de uma substância apolar, porque a própria integral de colisão não deu tanta diferença assim no valor, ok? Então, analisando fisicamente esses resultados, é por isso que acontece deles serem muito parecidos, tá? Então, pessoal, agora vamos ver se a gente tem tudo o que a gente precisa. Então, olhando o nosso DAB, a gente tem a temperatura, massa molar do soluto e do solvente, a gente tem o sigma BA, a gente tem a integral de colisão e a gente tem a pressão. Ou seja, é só calcular o DAB ou DBA, porque o nosso soluto é o B, né? Então, o nosso DBA vai ser igual. Eu vou copiar a equaçãozinha aqui. Vocês querem que eu monte a equação ou não precisa? Eu posso. Oi? Então vamos montar. 0,0185,83. Deixa eu só ver. Aqui, eu vou pegar a equação do meu material só para eu não precisar ficar voltando ali para cima. Vezes a temperatura do problema elevado a 3 meios. Então, aqui, pessoal, não é a temperatura reduzida, tá? Aqui, ó, é a temperatura do problema, ok? Atenção com relação a isso. Então, a temperatura do problema em Kelvin, 378 elevado a 3 meios, dividido pela pressão, que é 2 atm. O diâmetro de colisão AB foi 3,818 elevado ao quadrado, vezes a integral de colisão corrigida, 1,2826, vezes raiz quadrada de 1 pela massa molar do soluto, que é 64, mais 1 pela massa molar do meio, que é o monóxido, que é 28. Certo?
Então, entendam aí, confiram com os dados que vocês têm aí, para ver se vocês compreenderam. E calculem rapidinho aí. O que não pode esquecer, pessoal? O que o pessoal costuma errar nesse cálculo com pressa? Esquecer de elevar a temperatura a 3/2, esquece de elevar o diâmetro de colisão ao quadrado, esquece dessa raiz quadrada. Quando a pressão, a gente está tão acostumado a usar a pressão igual a um ATM, que quando ela muda, o pessoal esquece de mudar, tá? Então, são dicas aí para vocês ficarem atentos, ok? Então, quanto que deu este primeiro dBA? 0,0827. 828, 827, 0,0827 ou 828, tá tudo certo, tá bom? Centímetros quadrados por segundo. Pessoal, sobre essa primeira etapa, então percebam que a gente ainda não terminou o problema, né? A gente ainda tem que calcular o dBc, ou a difusividade do soluto SO2 na água. Sobre essa primeira parte, pessoal, sobre a aplicação do método de Brocal para substâncias polares, utilização da equação de Chapman-Skog, parâmetros de Lennard-Jones. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. E se fosse substâncias apolares? Todas elas fossem apolares. Eu preciso aplicar o modelo de Brocal? Não preciso aplicar, né? Então, o modelo de Brocal é aplicado quando eu tenho pares, né? Ou misturas polar com polar ou apolar com polar. Então, pelo menos uma espécie química precisa ser polar, tá? Então fiquem atentos aí com relação a isso. Então, se eu tiver só espécie química apolar, pessoal, ou poder desprezar a polaridade das espécies, eu posso usar os parâmetros de Lennard-Jones, que é o diâmetro de colisão, a energia máxima de atração e repulsão, os valores tabelados, tá? Que tem lá nas tabelinhas do Cremasco, tem no material que eu deixei para vocês, tem para apolar, eu tirei do anexo do Bird, tá? Tem lá vários valores de diâmetro de colisão, de energia máxima de atração, tem uma tabelinha da integral de colisão que você pode fazer a interpolação, né, com os valores de temperatura reduzida, tá? Eu sugiro que vocês utilizem sempre a equação da integral de colisão, porque eu dificilmente vou dar a tabela na prova, tá? Então, usem sempre a equação, mas se fossem substâncias apolares, o diâmetro de colisão e a energia máxima de atração vocês poderiam calcular a partir de dados tabelados, tá? Não precisa fazer a correção. Posto isso, pessoal, no cálculo do dBc, o que a gente vai precisar calcular aqui que a gente não calculou? O ΔC, o diâmetro de colisão do C, o epsilon C por KB, certo? Que são tudo algumas coisas que a gente ainda não calculou. Então, para a gente ser mais rápido, pessoal, eu vou colocar esses valores, vou dar os resultados para vocês conferirem depois, certo?
Então, pelas equações que a gente já calculou, tá? Que a gente já usou pelo modelo de Brocal, porque as espécies são polares, né? Então, vou só colocando os resultados aí para vocês conferirem depois, certo? Vou pedir que vocês anotem aí no material de vocês. E vou colocar aqui, então, o delta BC. O sigma BC e o epsilon BC também, que a gente precisa calcular, né? Então, vamos por partes. Deixa eu achar onde estão esses resultados. O delta BC está aqui, 0,4869. O diâmetro de colisão, 3,118 angstrom, 7,08,07, não, 708,07 Kelvin. Vou colocar aqui o valor da temperatura reduzida, para depois vocês conferirem, certo? A integral de colisão também. E a integral de colisão corrigida também. Então, percebam que os valores da integral a integral de colisão, ela corrigida e a antes de corrigir, elas já são diferentes, tá? Elas não são mais iguais. E isso é em função do termo associado à polaridade aqui ser um pouquinho maior, né? Então, a correção causou efeito aí na integral de colisão, certo? E, pessoal, vou colocar o valor do DBC aqui já, que vocês vão resolver da mesma forma que a gente resolveu o DBA, para que a gente possa trabalhar com a equaçãozinha de Wilk, certo? Então percebam que o que eu quero é o meu DB na minha mistura M, certo? Na mistura, que eu chamei, vou chamar ela de M, ok? Então a correlação de Wilk, pessoal, o que ela diz lá? Que é essa nossa última equaçãozinha aqui. Eu preciso dos pares de difusão, então, como a gente colocou que a gente quer o DB na mistura, então esse parzinho vai ser o nosso DBA, o segundo parzinho vai ser o nosso DBC. Então, não tenho mais espécies químicas, essa parte eu não vou precisar, certo? Só que, ó, eu preciso calcular a fração molar em base livre dissoluto do A e do C, certo? Para eu colocar aqui nessa minha correlação, ok? Então, o que é a fração molar em base livre dissoluto? Então, eu preciso do YA asterisco, que vai ser a fração molar do A 1 menos a fração molar do soluto. Quem é o nosso soluto? O B. Então, 1 menos YB. E o YC? Então, por que eu não tenho fração molar em base livre de soluto do B? Porque ele já é o nosso soluto, certo? Por isso que é YA e YC asterisco. Então, vai ser a fração molar do C, 1 menos a fração molar do soluto. Nosso soluto é a espécie química B. Ok? Então, como a gente já calculou as frações molares, então a gente tem condições de calcular a fração molar em base livre de soluto. Certo?
Então, com base nas frações molares aqui que nós calculamos, então anotem aí esses valores, calculem para mim aí rapidinho o YA asterisco e o YC asterisco. Quem já calculou? Entenderam aqui, pessoal, o que é para fazer? Perfeito. E o C? Então, o Y asterisco é 0,4525. E o YC asterisco 0,5475. Perfeito. Ok? Então, a gente consegue montar, né, a nossa equação de Wilk para essa mistura. Então, eu quero a difusividade do B na mistura. Então, vai ser 1 dividido pelo YA asterisco, dividido pelo meu DB na espécie química A. Eu não coloco vírgula no B entre o A, pode ser DBA, assim, certo? Então, percebam aqui, que para vocês lembrarem de como montar essa equação. Então, o A faz parte do meio, né? Ele é solvente, digamos assim, e o B é soluto. Então, a última espécie química que aparece como meio aqui no nosso difusividade vai ser a fração molar em base livre de soluto que vai aparecer aqui no numerador. Então, se eu tenho par DBA, eu vou relacionar, né, numa divisão, a fração molar em base livre de soluto do A, certo? E o YC asterisco pelo nosso DBC, certo? Como eu não tenho mais espécies químicas, então terminamos de montar a nossa equação da correlação de Wilk, ok? Então, por isso que eu não tenho YB asterisco, porque eu não tenho DBB, eu não preciso calcular a difusividade do soluto nele mesmo, tá bom? Entenderam isso? Sim? Então, agora é só calcular com os valores de difusividade das frações aí. Só calcular a difusividade do SO2 na mistura. DBC 0,0899 centímetros quadrados por segundo. Depois vocês refaçam esse exercício, tá, pessoal? Para calcular esse DBC certinho aí. Se fossem dois solutos e não dois solventes diferentes. Como assim dois solutos? Você tem um soluto numa mistura. Você sempre vai querer saber a difusividade de um soluto numa mistura. Você vai querer saber a difusividade de uma espécie química nessa mistura. Você pode ter dois compostos que tenham a sua concentração muito pequena comparado a outro. Mas sempre a difusividade, você vai querer saber a difusividade de alguém num par ou numa mistura. Ok, Tamires? Então, mesmo que a concentração seja muito pequenininha, comparado a uma outra espécie química, mas a difusividade é sempre calculada com interesse em uma espécie química que nós estamos chamando de soluto. Ok? Muito bem.
Então, a nossa difusividade do B na mistura deu, como o Leonardo colocou ali, 0,0865 centímetros quadrados por segundo. Ok? Pessoal, sobre esse exercício, alguma dúvida? Pessoal, então o que eu preciso? Que vocês peguem o Cremasco, que é o nosso livre base, lá no primeiro capítulo, leiam para entender direitinho. Vejam os exemplos de cálculo de difusividade. Lá tem exemplos para duas substâncias apolares. Lá acho que tem exemplo para quando eu tenho par de moléculas, uma substância é apolar, a outra é polar. Como faz? Na lista de exercício, a gente também já tem, vocês já podem resolver os exercícios de cálculo de difusividade. E é importante que vocês resolvam vários exercícios ou repitam os exercícios para entender, porque não é difícil, pessoal. É só substituição de dado em equação. Agora, acontece que dá muito trabalho. Então, só para organizar o que você tem que calcular primeiro, certo? Só para entender esse passo a passo, é importante que vocês resolvam alguns exercícios, ok? Então, já podem resolver os exercícios de difusividade, tá? Que a gente tem na primeira lista de exercício, certo? Pessoal, com relação, então, ao próximo exercício que eu queria resolver com vocês e não vai dar tempo, eu vou fazer alguns comentários aqui e coloco a solução desse exercício, eu resolvo e coloco a resolução do exercício lá no Moodle para vocês, tá? Então, ó, o que ele diz lá? Estimar o coeficiente de difusão do ácido acético diluído em água a 282 Kelvin. Então, olha só, nessa temperatura, a gente sabe que o ácido acético e a água estão no estado líquido, certo? Então, a gente vai ter que buscar uma correlação para cálculo de difusividade em líquidos, certo? Então, ele quer, o meu soluto é o ácido acético, ele é uma solução diluída em água. E o que ele diz aqui, pessoal? Usando a expressão proposta por Siddick e Lucas. Então, ele está dizendo qual é a correlação que você vai ter que usar para calcular. Só que, se vocês lembrarem, a correlação de Siddick e Lucas, eu tenho uma correlação para quando eu tenho solvente inorgânico e quando eu tenho solvente orgânico. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para o meu solvente. Quem é o meu solvente? Água. Então, eu vou usar a correlação para solvente inorgânico. Certo? Então, ele diz para calcular o coeficiente de difusão, comparando com o valor experimental, que é de 0,769 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo. Então, percebam, né, como que, comparando com os resultados do exercício anterior para gases, a difusividade para líquidos é bem maior, né? Estamos na mesma unidade e é vezes 10 a menos 5. Então, está reduzindo mesmo, né? Certo? Então, basicamente, pessoal, ele dá os dados, ele dá a viscosidade da água, que a gente tem que usar em centipoase, a viscosidade do ácido acético, volume molar da água, volume molar do ácido acético, que é tudo isso que a gente vai precisar para usar na equação de Siddick e Lucas, né? Então, percebam que é uma solução diluída, então o DAB a gente coloca esse grau aqui em cima para demonstrar que ela é diluída, falamos sobre isso na aula. Então, viscosidade da água dividido pela temperatura vezes 2,98 vezes 10 a menos 7 vezes 1 dividido pela viscosidade
da água elevado a 0,026, volume molar do soluto, que é a nossa espécie química A, elevado a 0,5473. Certo? Então, essa é a equação de Siddick e Lucas para solvente inorgânico. Então, pessoal, nós temos todos os dados, basicamente vai ser só substituir o valor e comparar com o valor experimental. Então, nós vamos calcular um desvio relativo. Então, como que a gente calcula esse desvio relativo, certo? Então, vai ser a difusividade teórica menos, a experimental que foi dada ali, né? A experimental menos a difusividade que eu vou chamar de calculada, que é essa que a gente vai calcular aqui a partir da correlação de Siddick e Lucas, dividido pelo valor que ele deu, que é o experimental, vezes 100, né, para a gente obter o resultado em porcentagem. Certo? Então, a gente vai ter um desvio desse valor calculado pela correlação de Siddick e Lucas com relação ao valor que foi obtido experimentalmente. Ok? E a outra parte do exercício que ele diz é citar e explicar quais os fatores que deveriam ser levados em conta caso se tratasse de uma solução concentrada de ácido acético. Então, não é mais uma solução diluída, seria uma solução concentrada de ácido acético. Como que você ia tratar esse problema? Então, basicamente, se é uma solução concentrada, eu tenho mais ácido acético do que água. Então, eu inverti, eu tenho um BA, o ácido acético, agora que era o nosso A, né, passou a ser solvente, certo? E é uma solução concentrada. Então, com base no que foi dito lá na aula, eu queria que vocês já pensassem um pouquinho em como vocês iriam explicar esse caso, tá? Tentem pensar nesse problema, resolver, e eu vou colocar ele resolvido, vou colocar a explicação, mudando para uma solução concentrada. Então, basicamente, a solução concentrada, eu teria que calcular o DBA como se fosse uma solução diluída, então, invertendo quem é o soluto e é o solvente para uma solução diluída. Lembrando que se eu inverter o ácido acético passar a ser o meu solvente, eu vou ter que usar a correlação de Siddick e Lucas para solvente orgânico, certo? Considerando que ele fosse diluído, e depois eu ia ponderar com as frações mássicas, né? Então, o DAB para líquidos, quando eu tenho solução concentrada, vai ser a fração molar do B vezes o DAB diluída, de uma solução diluída, mais a fração mássica de A pelo DBA diluído, certo? Então, eu calculo as duas soluções diluídas invertendo quem é soluto e solvente e depois pondero com a fração mássica. Isso para soluções concentradas, certo? Então, só fazendo esses comentários para quem quiser aí dar um print da tela. Vou até apagar aqui para vocês, se vocês quiserem printar esse problema para ir tentar resolvendo. Depois eu coloco a resposta, a resolução, para vocês desse exercício no Moodle para vocês conferirem, tá bom? Então, eu estou permitindo, pode printar essa tela aí para vocês tentarem resolver este probleminha e depois eu coloco a resposta. Joia, pessoal? A aula, então, foi bem corrida hoje, né? A gente teve um probleminha ali no começo, mas eu espero que vocês tenham entendido, compreendido aí difusividade. Então, tem a lista 1 complementar, que vocês podem resolver já toda essa parte de cálculo de difusividade
para gases, líquidos e sólidos, vocês já podem resolver, tá? E lembrando que na próxima quarta-feira a gente tem atendimento para tirar as dúvidas aí com relação às listas de exercícios sobre difusividade, certo? Então, para a próxima semana, lembrem lá de estudar o conteúdo já da nossa semana. Vamos indo semana que vem para 3, né? Essa é a 2, vamos para a semana 3. Então, lembrem de estudar os vídeos. É uma aula muito importante, tá? O conteúdo da próxima semana é uma das aulas mais importantes do curso. Então, por favor, estudem bem antes de vir para a aula. Certo, pessoal? Perguntas? Comentários? Não? Então eu vou me despedindo de vocês por aqui. Bom final de semana para vocês, bons estudos, se cuidem, tá bom? E até a próxima semana.